Olá, você está na Autodata Web TV e esse é mais um From the Top. Nesse caso, o From the Top da edição 290 da revista Autodata de outubro de 2013. Nosso convidado de hoje é Roberto Bastian, que é o presidente do Congresso da SAI, o primeiro realizado depois que as regras do Inovar Alto estão relativamente definidas. Vou ter aqui para me ajudar nessa entrevista a Alzira Rodrigues, que é a editora da revista Autodata. Alzira, muito obrigado. Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. E, Roberto, eu gostaria de começar pedindo para você explicar um pouco melhor, detalhar um pouco melhor um conceito que você colocou num artigo que você escreveu logo depois de ser escolhido para ser o presidente desse congresso da SAI, para dar uma ideia do que seria o desafio que era realizar esse congresso num momento como esse. E ali você dizia que o Brasil passa por um momento hoje em que transformar conhecimento em competitividade é uma questão de sobrevivência. Você podia entrar um pouco mais fundo nesse raciocínio? Claro. Primeiro, queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O objetivo do Congresso, quando nós definimos o tema dele, a qualificação da engenharia brasileira na busca por soluções inovadoras, traz como consequência aquilo que se discute nesse país, que é quantos engenheiros nós temos aqui para tornar isso possível, né? Uhum. E quando eu digo que nós estamos passando por um período onde competitividade tem sido a nossa busca, mas os êxitos não estão aí, a gente não pode se orgulhar muito disso, porque nós temos perdido competitividade em relação a diversos outros países, outras nações, outras regiões, quando eu digo que a gente precisa repensar na qualificação dos nossos engenheiros. Não sob o ponto de vista de qualidade, mas sob o ponto de vista de quantidade. Porque daqui a pouco nós vamos estar importando engenheiros, porque não temos quantidade suficiente para atender às nossas necessidades. Imagina agora, né, inovar alto. Se nós pensarmos que uma das pirâmides, um dos pilares da inovar alto é o local content, o que vai acontecer com os nossos fornecedores quando eles receberem essa missão de nacionalizar aquilo que hoje nós importamos? Neste mesmo artigo, você colocava que, de acordo com uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, 92% das empresas hoje que procuram engenheiro têm dificuldade para achar um engenheiro. E destes, 81% por falta de experiência na função, 49% por deficiência na formação básica. E como é que nós vamos resolver tudo isso? Bom, dos principais possibilidades, uma das principais possibilidades é um pouco do que a SAE tem se proposto a fazer, que é divulgar o trabalho da engenharia da mobilidade para que os nossos engenheiros deixem de ir para os bancos, deixem de ir para as áreas, para a área econômica, ou sei lá para onde que eles vão, e se foquem efetivamente na engenharia, né? E com isso poder aumentar a nossa competitividade. O problema então não é a falta de engenheiro, o principal problema é a falta de engenheiro, não é a qualificação. Não é a qualificação, eu não acredito, eu acho que nós, bom, aí o exemplo das universidades que nós temos aqui, USP, Unicamp, PUC, GV, FEI, Mauá, etc. Eu não queria citar todas aqui, posso esquecer alguma muito importante também, do Rio, da Bahia, de Minas, de São Paulo. Universidades nós temos gente gabaritada para formar esses engenheiros, mas eu não tenho os dados aqui comigo, mas eu sei que mais da metade dos engenheiros que entram nas faculdades desistem no meio do caminho. Por quê? Será que é por falta de alternativa de mercado depois? Isso o Inovar Alto deve resolver uma boa parte disso, né? Se nós vamos ter que investir muito mais em pesquisa e desenvolvimento. Se os novos players, os novos entrantes vão ter que fazer parte desse jogo também,
Então, muito provavelmente, a probabilidade de novos ingressos e novas possibilidades para esses engenheiros deve aumentar significativamente. Pelo que você está dizendo, então, o problema começa até antes dos engenheiros se formarem e parte deles irem trabalhar em banco. Tem uma parte ponderável que não termina a faculdade. Não termina a faculdade. Talvez pela falta de perspectiva dentro da própria engenharia, talvez porque, alguns, obviamente, porque chegam no meio do caminho e dizem, bom, não é bem isso que eu pensava, não era bem isso que eu queria. Mas esse pessoal que está em banco é engenheiro formado, não é? A formado. Indústria tem perdido para os bancos. Por aí, como reverter isso? Pois é, e aí vem a pergunta, né, se os bancos, se a economia, né, essa parte da economia está tão interessada nos engenheiros, é porque eles são muito bons, eles são muito bem formados, né? Porque nenhum banco vai colocar alguém que não seja economista para tratar dos seus problemas. E ele vai buscar engenheiro porque a formação é muito boa. Então, não se trata de qualidade. Talvez, em alguns detalhes, a gente precisasse aprimorar, não sei quais, mas não vejo dessa maneira. O que eu vejo é que aqui nós formamos, sei lá, acho que 20% do que forma a Índia, a Coreia do Sul e outros países. Então, temos que investir forte na preparação de engenheiros em quantidade com a qualidade que nós já temos. Né? A engenharia hoje é uma área extremamente valorizada no Brasil, até por carência, pela questão da oferta e da procura. Ainda assim, a indústria continua perdendo engenheiros para os bancos. Continua esse movimento? Continua. Não é em larga escala, obviamente, né? Mas dentro da indústria nós temos casos, particularmente na empresa onde eu trabalho, nós temos casos, e não é um caso, são alguns casos, de engenheiros que saem da manufatura, que saem da logística, que saem da engenharia de produto para ir trabalhar na área financeira. Né? E não é pelo interesse do engenheiro, pode até ser também, mas o interesse é da área de financeira, da área de economia, da empresa que vai buscar os engenheiros. Né? Ao invés de, por exemplo, buscar economistas no mercado. Também não estou dizendo que os economistas não sejam bons, eu estou dizendo que é um fato, eles estão buscando engenheiros para tratarem de assuntos de economia. Ficando dentro desse tema, mas derivando um pouco para a questão do Inovar Alto, você tem muita experiência de indústria automobilística, você já passou pela General Motors, passou pela Scania, está já agora há bastante tempo na Mercedes. São quase 4 décadas de experiência prática ali no dia a dia. Bom, você viveu essas últimas 4 décadas e vai viver esses próximos 5 anos. O Brasil tem 5 anos para ser competitivo. Nós vamos conseguir isso? Eu tenho muita fé que sim. Eu acredito muito na engenharia brasileira. Nós temos hoje grandes montadoras já estão prestando serviços de engenharia para as suas sedes, as suas matrizes fora do Brasil. Isso é competência, né? E eu acredito muito que o que o Brasil precisa fazer não é só o fato de formação de engenheiros, dentro desse tema que nós estamos conversando. O Brasil também precisa se preocupar com outras coisas, né? Limites de custos relativos a pessoal, ao sindicalismo. Nós temos que pensar em termos dos investimentos necessários em tecnologia, em pesquisa, em inovação, que é a base de tudo, essa inovação. Mas hoje nós já temos empresas aqui prestando serviço, fazendo projetos para veículos lá fora. Né? Deixando isso um pouco assim dentro do campo da mobilidade, né? Falando um pouco mais de automóvel, caminhão, ônibus e tudo mais. Né? Existem empresas que usam a capacidade da engenharia brasileira para fazer projetos lá fora. Por quê? Porque são melhores, são piores? Não, eles não têm capacidade lá e acreditam na capacidade da engenharia brasileira. E nós fazemos, e muito bem. Né? Isso sem contar no que a gente... Eu estou saindo um pouco do campo da mobilidade, imagina, engenharia civil, as obras de arte que os nossos engenheiros fazem, mundo afora. Né? Quer dizer, capacidade nós temos, a qualificação é ótima. Precisamos tratar do assunto quantidade. Né?
tornar o acesso do engenheiro, daquele estudante que quer se formar em engenharia, um acesso mais rápido, mais equilibrado, de uma forma um pouco assim possível, né, para que ele possa estudar, porque nem sempre o estudante consegue pagar a faculdade. Então, sei lá, desenvolver um pouco mais esse aspecto, com bolsas de estudo, com maior número de vagas nas faculdades federais, estaduais. Agora, o Inovar Alto trata especificamente disso, quer dizer, como ter essa mão de obra, né? Ou as próprias montadoras vão ter que buscar caminho para... Esse é um dos assuntos que ainda não está claro no Inovar Alto, né? Como é que nós vamos tratar desse assunto na formação? Se nós vamos incentivar a pós-graduação, o número de mestres e doutores no país tem aumentado significativamente, mas nós estamos longe dos países de primeiro mundo, né? Nós precisamos ter mais mestres, nós precisamos ter mais doutores, e de repente o incentivo à pós-graduação, bolsas de estudo pode ser uma forma. Não sei, o Inovar Alto ainda, pelo menos do que eu tenho lido, ainda não entrou nesse tipo de... Não tem uma regra clara sobre isso. Né? Existem outras regras claras, mas essa não está ainda. Você falou que estão aumentando os mestres, estão aumentando os doutores. E você mesmo dá aula no MBA, não é isso? Na FEI e na Fundação Getúlio Vargas. O que permite para você ter um termômetro muito interessante de como é que é essa nova geração de engenheiros que estão chegando por aí. Qual é o perfil deles? Mas eu vou pedir para você responder isso depois de um breve intervalo. Até já. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos pra essa reunião resolver logo esse assunto aí. Olá, aqui estamos de volta. Terminamos o primeiro bloco comigo tentando aproveitar um pouco da sua experiência como professor ali dos cursos de MBA da FEI e da FGV. Você por aí está tendo contato com o que vem a ser a nova geração de engenheiros, a nova geração que vai se associar à SAE. O que você me diz dessa geração nova? Bom, quando você se defronta com o público da MBA, na verdade não são futuros engenheiros ou engenheiros recém-formados. Existem até os engenheiros recém-formados, mas na sua maioria já são profissionais do ramo. Né? E a troca de experiências durante as aulas é muito fértil, né? Porque, inclusive, a minha metodologia é justamente incentivar a discussão entre eles, porque cada um que dá a sua visão, passa a sua experiência da empresa onde ele trabalha, a maioria ali são profissionais que trabalham no ramo da manufatura, da logística, então a troca é muito rica, o que dá para perceber é que há uma preocupação destes profissionais em melhorar a competitividade dentro das empresas onde eles trabalham, cada um na sua especialidade. Isso já é um grande sinal, né? Hoje nós temos muito mais cursos de MBA em diversas universidades do que tínhamos há anos atrás. E hoje é uma preocupação, eu pego o meu exemplo, né? Eu resolvi fazer mestrado, eu tinha 45 anos de idade, sempre quis, nunca pude, né? Quando eu consegui combinar meu horário, a minha agenda com a possibilidade de fazer o mestrado no período noturno, eu fui fazer porque era um grande sonho que se tornou realidade e estou muito feliz com isso. Já fazendo uma analogia com a SAE, cuja proposta é muito mais de formação de engenheiros, os cursos da SAE são absolutamente técnicos, nós não temos curso de gestão lá. Os cursos são técnicos, são para engenheiros. E a grande novidade, então, nós temos, além de todos os cursos, nós fazemos cursos, formamos cerca de 1000 alunos por ano,
o que é pouco também, mas é um número já representativo. Nós temos também as competições, Baja, SAE, Fórmula Brasil, e além disso, no dia 1º de setembro agora, nós encerramos um curso, um concurso de aviação chamado Demoselle, que foi feito em São José dos Campos, com patrocínio da Embraer, para estudantes do ensino médio. Mas o que isso tem a ver com a engenharia? Não, nós estamos tentando resgatar lá no ensino médio, né, colocar dentro do coração e do sangue desse jovem do ensino médio, já aquela porção de engenharia para que ele se motive a ser um engenheiro, desde pequeno. E Embraer, é bom que você citou a Embraer, só para a gente ter claro, que a SAE não é automotiva, é mobilidade. Mobilidade, como um todo, né? Tentando tanto o aspecto naval, como o aspecto de aéreo, ferroviário e transporte terrestre. E aí, na gama que seja necessário, o agrícola, inclusive, também é mobilidade, né, caminhões, ônibus, automóveis, etc. E a procura, né, para esses cursos é de gente que já está, de alguma forma, nessa área de mobilidade, ou é gente que vocês acabam atraindo e que... Eu diria que mais de 90% da área de mobilidade. Já está, e consegue manter esse profissional depois no setor. Sim, porque como são cursos bem específicos, ligados a motores, ligados a combustão, ligado a freios, quer dizer, são bem específicos, então são os engenheiros técnicos também, mais formados e na área de sua especialidade. Né? Me chama a atenção nesse ponto que a SAE tem se preocupado muito mais com essa questão do curso. É nítido isso, que a quantidade de cursos que vocês fazem hoje e a abertura geográfica dos cursos que vocês fazem hoje, comparado com 4 ou 5 anos atrás, eu diria que não tenho nenhuma estatística a respeito, mas a minha sensação é que vocês triplicaram, quase quadruplicaram a ação de vocês nessa preocupação de vocês com essa formação de novas pessoas. E tem demanda para isso tudo? Vocês estão encontrando interesse? Temos encontrado interesse. Os cursos são bastante acessíveis, né, a nível de custo. Os cursos são eminentemente técnicos, o que você não encontra muito no mercado. Né? Os cursos de mercado, MBA, por exemplo, é muito mais gestão do que técnico. Existe um aspecto técnico também, mas a gestão é o forte, né? E a SAE, a gente não pode se esquecer que é uma sociedade de engenheiros da mobilidade. Não é uma sociedade das indústrias da mobilidade ou dos sindicatos da mobilidade, não, dos engenheiros da mobilidade. Então ali o assunto é tratado a nível de engenharia mesmo, seja ela de produtos, seja ela de manufatura, seja de qualidade, mas de engenharia propriamente dita. E esse é o mote principal da sociedade e nós temos mais eu acredito que mais de 300 pessoas, por exemplo, que trabalham, é um trabalho voluntário só para organizar o Congresso. Porque o Congresso é o segundo maior congresso de mobilidade do mundo. O primeiro é feito pela SAE Internacional em Detroit e o segundo aqui no Brasil. Né? Nós trazemos lá 12, 14 mil pessoas para visitarem, são 11 mil metros quadrados, são mais de 100 expositores. Quer dizer, absolutamente um congresso ligado à engenharia. Né? E nesse congresso também as empresas apresentam novidades, né? Sem dúvida, apresentam suas sempre novidades. Sempre tem coisa inédita que acaba... E nós premiamos, um aspecto curioso desse congresso da SAE, que ele acabou sendo o grande momento da apresentação das novas tecnologias em volta da mobilidade. Né? Todas elas são apresentadas, as empresas levam para apresentar nesse congresso. Isso. Nós temos 100 empresas expositoras e nós premiamos as 3
vamos dizer, as melhores ou maiores inovações, aquilo que realmente de novo apresenta no mercado, nós fazemos uma premiação. O Congresso é uma vitrine, né? E vem gente do Brasil inteiro. Nós trouxemos para esse ano vários convidados internacionais, né? Nós tivemos, foram 22 painéis diferentes entre veículos leves, educação, serviços, ferrovia, duas rodas, motorsport, painel de presidentes, painel de engenheiros-chefes, ou seja, 22 painéis diferentes. Além disso, nós fizemos uma ação junto com o Corpo de Bombeiros, um trabalho muito interessante que eles fazem, em conjunto com um grande número de montadoras, que são as ações de desencarceramento. Então é simulado um acidente. Ano passado nós fizemos com automóveis, esse ano nós inovamos e fizemos automóvel com um caminhão, né? Então simula um acidente e depois tem toda uma ação de desencarceramento. Imagina que tem uma pessoa lá dentro. Bom, mas isso daí o que tem a ver com a mobilidade? Porque a ação de desencarceramento, o bombeiro que vai fazer essa ação, ele precisa saber o que ele está cortando, o que ele está passando um aparelho lá de solda, né? Ele precisa saber, porque ele de repente pode estar cortando uma coluna do veículo, onde passa o duto de combustível. Ele precisa. Então, esse trabalho foi feito um catálogo, onde todos os produtos estão lá, com todos esses detalhes, para que o bombeiro, quando for fazer a ação de desencarceramento, ele tenha informação dos cuidados que ele precisa tomar. E esse ano inovamos. Então, tivemos 3 veículos, 3 caminhões e fizemos essa ação. Além disso, tivemos 4 simuladores para equipamentos agrícolas, né? Então, seleção de tipo de semente, de tipo de plantação, o percurso que precisa ser feito. Então, simuladores que a pessoa pode sentar lá e simular que ela esteja fazendo uma colheita. Isso para escolher a máquina, interessante, muito interessante. Fizemos também uma ação, um sorteio do Smart para o público que estivesse lá presente e passasse pelos estandes e preenchesse lá uma cartela, e sorteamos um Smart também. Ou seja, o Congresso, espero ter sido, acho que foi um sucesso. A SAE promove esse Congresso já há 22 anos, então, e já é um ponto, é uma referência para o Brasil, né? O presidente internacional da SAE vem ao Brasil em função do trabalho que é feito aqui, com todos os voluntários, né? E é um trabalho que enriquece muito, né? E também porque ele traz uma possibilidade de se fazer os contatos, né? Toda a rede de informação está ali, você tem contato com todos os fornecedores, os fabricantes, autopeças, seja lá do ramo que for da mobilidade. É uma oportunidade única de todos estarem ali participando. E este congresso também é a primeira vez que se coloca a logística com um dos temas, né? Mas isso eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Vamos para cá. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda. Vou jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Faz grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Olá, aqui estamos de volta e nós terminamos o bloco passado com eu lhe perguntando de logística. Esta é a primeira vez que a logística se incorpora ao mundo do Congresso da SAE. Por que isso? Bom, primeiro motivo porque eu trabalho com logística e como presidente do Congresso
eu, vamos dizer, puxei um pouco a sardinha para o lado da logística, mas não porque eu quis isso, mas por causa da importância da logística em todo o supply chain da cadeia de manufatura, né? Hoje não existe manufatura quando você não fala de logística, né? Hoje dá-se para a logística uma importância enorme sob o ponto de vista não só de custos, né? Mas também sobre a competência dela em trazer a peça certa, na hora certa, no local certo, com sistemas, com estratégias. O mundo está globalizado, nós trazemos peça do mundo inteiro para a nossa produção aqui. E mandamos peça daqui para todo lugar do mundo também. O Cleodoro Vino Bellini, que hoje é o presidente da Fiat, da holding da Fiat no Brasil, na época que ele ainda era diretor de compras da Fiat, ele cunhou uma frase que acho que define bem isso. Ele dizia que a logística será a mãe de todas as batalhas. Quem vencer a batalha da logística ganhará a guerra. Pois é. Então, por aí, veja a importância do tema. E nós tínhamos no Congresso um painel chamado Manufatura. Nesse painel eram discutidos os assuntos relativos à manufatura propriamente dita e à qualidade. E eu chamei o grupo de voluntários desse painel e disse, gente, por que a gente não faz o dia da manufatura? Então nós temos um dia num auditório onde vai ser discutido o assunto manufatura. A manufatura propriamente dita, a qualidade e a logística, que hoje não existe manufatura sem uma logística eficaz. Nós trazemos peça do mundo inteiro. Se não funcionar, não funciona e adeus. Né? Bom, esse é o seu dia a dia, né, na vida prática, porque você trabalha com logística e infraestrutura, né, dentro da Mercedes, o responsável por essa área. Como é que você dorme de noite? Algumas pessoas dizem que para fazer logística você precisa ter 3 qualidades. A primeira delas tem que ter a competência para fazê-la, porque fazer logística não é assim tão simples, né? A segunda competência é ser maluco, ser louco, né? Porque são 24 horas no ar. As coisas acontecem, né? Elas não acontecem das 8 às 17 ou das 5h45 à meia-noite, falando em 2 turnos de trabalho, ela acontece a qualquer momento. E a terceira qualidade é saber rezar, né? Mas isso é só uma brincadeira. O fato é que, falando agora em termos de logística da indústria automotiva, ela se tornou muito importante a partir do momento que a globalização se tornou cada vez maior, né? Então, da mesma forma que você traz peças para compor o teu produto do mundo inteiro, aquelas que você não consegue ter local content dela por motivo de viabilidade econômica, por problema de processos, de competência, que nós talvez não tenhamos a tecnologia para fazer a peça, você também exporta para outros países, porque a qualidade do nosso produto também é melhor e tem um preço mais convidativo do que a peça que poderia ser produzida, por exemplo, na Alemanha, né? Então, falando um pouco de Mercedes, nós exportamos peças daqui para o produto da Alemanha, né? Quer dizer, a gente já tem competitividade hoje em algumas áreas ou segmentos. Com certeza. Né? Falando um pouco de Mercedes, então, a fábrica que nós temos, nossa nova fábrica de caminhões em Juiz de Fora, é benchmarking dentro da Daimler. Né? Sobre todos os aspectos, manufatura, tecnologia, qualidade e logística. Né? Eu acho que não tem outro caso no mundo de uma fábrica de automóvel transformada em fábrica de caminhão. Eu, né? Pelo menos não conheço. Eu participei ativamente desse projeto, nós transformamos em 1 ano a fábrica de automóveis numa fábrica de caminhões. Foi um projeto interessante em termos logísticos. Precisa ser um pouco louco, né, para fazer uma coisa dessa. Mas foi muito, muito agradável. Hoje ela está lá, está em pé, funciona. Estamos produzindo 50 caminhões por dia. Tá. Um dos temas básicos desse congresso também foi essa questão da necessidade de se recuperar a competitividade da indústria brasileira para que ela possa gradativamente, nesses 4 ou 5 anos, ir perdendo a proteção, como ela vai efetivamente perder. Cruzando isso com a logística, porque isso é uma coisa que sai um pouco fora daquilo que a indústria pode fazer, né? Agora, vai ter que resolver essa questão, né? Porque sem resolver a infraestrutura, estrada, portos, aeroportos... Não. Nós temos...
A logística tem, quando eu falo de logística, juntando isso um pouco com a manufatura, porque elas andam bem juntas, né? Eu diria o seguinte, nós temos um problema de infraestrutura, temos, seja de portos, aeroportos, estradas, temos. Veja o que aconteceu no início do ano. Quer dizer, nós temos recorde sobre recorde na produção de grãos desse país. Né? Um ano atrás do outro, nos últimos 10 anos, sempre recorde. Né? Muito bem, como é que nós escoamos isso? Né? Então, desce a serra, pega a Cônego Rangoni, antiga Piaçaguera Guarujá, vai para a Rua do Adubo, né, que é uma avenida, para atingir os terminais. Né? Então, e ao contrário, né, quando nós recebemos os nossos navios de peças, nós temos que trazer isso por esse mesmo caminho. E aí foi um caos no final do ano. Né? E continua sendo. Né? Hoje o assunto Cônego, o assunto terminais, continua grave e nós temos que resolver. Tem investimentos que estão previstos, tanto nos portos, na própria Cônego, quem esteve lá recentemente, eu, por exemplo, esse final de semana passei, está tudo em obra aquilo, né? Ok, precisamos passar por essa fase, não tem outro jeito. Há investimentos a serem feitos e investimentos que estão já sendo realizados. Depois, existe o problema de competitividade propriamente dito. Né? Nos últimos anos, a gente tem... Hoje nós somos o 4º maior mercado em vendas, mas somos o 7º em produção. Então, como é que é essa balança? Né? A balança está no percentual de importação, no percentual de exportação. Né? Então, isso precisa ser também, vamos dizer, equalizado. Né? Nós temos o problema de custo de energia. Né? Nosso custo de energia é altíssimo. Né? Então, isso de alguma maneira precisa ser equalizado também. Né? Nós temos, as nossas exportações caíram, né? Nos últimos, desde 2013 desde 2010 até 2013, nós tínhamos mais ou menos 21% de exportação, caímos para 13%. Por quê? Bom, aí entra outro aspecto que é a cotação da moeda. Né? Então, todos são N fatores, e todos eles precisam ser equalizados de alguma forma. Nós precisamos sentar. 4 a 5 anos. Né? E nesses 4, 5 anos de inovar alto, quer dizer, por isso que eu digo inovar alto não é só um programa de desenvolvimento tecnológico que trata do adensamento da rede, da cadeia produtiva. Não, ele tem outros aspectos que, para cada um dos conceitos que ele traz, vão ter que ser incorporados todos esses aspectos para que seja discutido de uma maneira ampla. Você não pode resolver o problema de um lado, mas se você não atacar a infraestrutura, e ela tem que estar em algum lugar aqui do Inovar Alto, você não resolve a questão. Não tem como eu aumento o nosso índice de exportação, mas não estou preparado para exportar, caso dos grãos. Porque você chamou a atenção para um aspecto muito interessante, que o Brasil é um país de recordes, né? As pessoas esquecem um pouco isso. Na prática, isso significa que se nada for feito, não é que vai continuar ruim, vai ficar pior a cada ano. Este ano, vamos trazer um pouco a conversa para o transporte, até esquecer a safra que foi recorde, a próxima também já vai ser recorde, para a gente saber o tamanho que vai ficar a fila lá na Cônego Eugênio Leite. Lá. O transporte, vamos falar no transporte público. Este ano, que está sendo um ano ruim para a economia, nós vamos criar alguma coisa próxima de 900 mil, 1 milhão de empregos com carteira assinada. É 1 milhão de pessoas a mais, todos os dias, para andar de ônibus, de trem, de metrô. Foram 3 milhões por ano até o ano passado, durante 5 ou 6 anos. Você incorporar tudo isso, de repente, à demanda, é uma corrida contra o tempo muito difícil de resolver. Eu digo assim, falando um pouco de São Paulo, né, a gente vê os investimentos que estão sendo feitos, principalmente em linhas de metrô. Quer dizer, São Paulo agora me lembra a China de 10 anos atrás, quando eu trabalhei no projeto da fábrica de ônibus lá, é um canteiro de obras. Né? Não tem lugar em São Paulo que você não passe que tenha uma obra. Eu digo especialmente aqui nessa região onde nós estamos, e eu moro por aqui também, é só obra, né? Metrô para todo lado e o trânsito cada vez mais infernal por consequência dessas obras. O investimento está sendo feito, né? Ele vai ser suficiente ou não vai ser suficiente?
os órgãos reguladores devem saber exatamente o que eles estão fazendo. Eu tomo como base a Cônego, né? Eu não conheço o detalhe do projeto, mas o que eu vi ali, eles estão aumentando 1 ou 2 pistas na Cônego. Não deve ser muito diferente disso, né? Isso resolve? Eu acho que nós precisamos pensar grande. Nós temos que pensar que o Rodoanel é um projeto que está sendo concluído ainda, ele não está totalmente concluído, tem a fase lá da Zona Norte, né? E tem aqui a parte da Zona Sul ainda para ser concluído. E hoje ele já está estrangulado. Ou não, né? Nós vemos isso todo dia. Eu não sei por conta do que exatamente, se são excesso de acidentes, se são os acessos às rodovias de saída do Rodoanel, né? Mas está estrangulado. Por que será? Porque ele tem 3 ou 4 pistas só de cada lado? Não deviam ter 8 ou 10? Não sei, não sou especialista, não posso responder, mas nós precisamos pensar grande, porque senão daqui 5 anos nós vamos com o Inovar Alto instalado, funcionando, um equilíbrio, a justiça entre as empresas montadoras instaladas no país, com uma regra única, né? Então, quando nós formos jogar o jogo, a regra é única para todo mundo. Isso é um dos pontos que eu acho, conceitualmente, o Inovar Alto tem de relevância e importância, né? Que é equalizar essa regra do jogo. Mas se não investir na infraestrutura, não vamos ter a solução. Resolve produzir mais carro, caminhão e tudo. Pois é. Imagina, olha, quantas indústrias estão se instalando aqui nesse país? Eu estou falando só na área de mobilidade, não estou falando das outras, só na mobilidade, que pode eventualmente trazer mais indústrias também no ramo de autopeças. E agora em setembro está previsto pelo menos o lançamento pelo governo de Inovar Peças, né, que a gente não sabe exatamente, a gente tem ideia do que pode ser, mas não dá para afirmar nada. Né? Imagina, se nós tivermos Inovar Peças, Inovar Alto, os investimentos que os fornecedores vão ter que fazer, já que o Inovar Alto exige um bom nível de local content. Então, gera emprego. E como é que nós vamos escoar tudo isso? Porque o fornecedor não vai fazer só para nós a peça, ele vai exportar também. Claro. Né? Você está confiante aí no Inovar Alto, em termos de... Você falou que se acontecer tudo que está previsto, vai ter problema do outro lado, né? Mas em termos de SAI, é uma confiança grande de que realmente o setor vai crescer, vai ser mais competitivo, vai poder produzir mais do que vender, inverter esse... Eu acredito muito. E não só porque é um processo novo, um programa, uma política automotiva nova, mas pela regra que está sendo colocada. A primeira delas, está se dando um tempo para que a indústria reaja, né, e se adeque às condições que o Inovar Alto está colocando. E as indústrias que estão aqui instaladas já atendem a maioria dos quesitos. Né? Agora, de todo jeito, tem um investimento na eficiência energética, né? Que é uma corrida que, pelo que estão falando, vai ser uma corrida mesmo. Essa é uma corrida, essa nós estamos atrás, né? Nós estamos correndo então, atrás aí vocês estão atrás, né? Agora, tem muito por fazer, né? Muito por fazer. Mas é um início, né? E eu estou muito assim, positivo nesse aspecto. Eu acho, estou muito otimista de que o Inovar Alto seja uma solução para todos nós. Do ponto de vista específico da engenharia, você acha que é muito bom isso para engenharia nacional, para a capacidade de desenvolvimento? Com certeza, inclusive porque deve gerar muitos empregos, né? Acredito que vai gerar muitos empregos. Emprego, transferência de tecnologias, tudo isso. Investimento em pesquisa e desenvolvimento é uma das exigências de Inovar Alto. Para isso nós vamos ter que nós vamos ter que formar os nossos engenheiros, investir nas empresas para que eles tenham essa possibilidade de demonstrar a competência deles. Nós temos uma ótima qualidade de formação. Quer dizer, dá para fazer. Vamos fazer. Estou muito otimista. Espero que a gente melhore muito nesse aspecto. E eu acho que o Brasil tem competência, nós temos engenheiros para fazer isso acontecer.
Porque mercado, pelo visto, vai haver, né? Numa conversa que nós tivemos há poucos dias atrás com o presidente da Anfávia, ele fazia o seguinte raciocínio: tá bom, São Paulo já chegou para 2 para 1, mas lá no Nordeste ainda está na faixa de 15, 20 para 1. Nós temos pela frente pelo menos 20 anos de crescimento constante. Você acha que pode ser isso mesmo? Eu não conheço bem esses números, mas se eles forem verdadeiros, acredito que sejam, né? Você pode ter a ideia de quanto que nós vamos ter que trabalhar ainda, né? E produzir, né? Mas trabalho, acho que a gente nunca teve medo disso, né? O gostoso do trabalho é quando você vê o resultado dele, né? As coisas boas que advêm desse seu trabalho, né? Isso é muito positivo, traz muita motivação, né? E no caso do Inovar Alto eu vejo isso com essa perspectiva. Por quê? Porque nós temos tempo para fazer, as coisas estão sendo equalizadas passo a passo, não é mais um modismo, né? As coisas estão sendo feitas de uma maneira diferente. Estou muito otimista. E essa é uma indústria acostumada a desafios, né? A própria formação dela, a própria Mercedes, onde você hoje trabalha, o general Adalberto de Queiroz, né? Sim. Ele contava que quando ele saiu para montar a rede de fornecedores, vamos fabricar caminhão, vamos, mas não tinha fornecedor. Então eles saíam pelo bairro andando e entravam numa oficina que tinha um torno. Opa, aqui tem um torno, alguém que sabe mexer com um torno. Olha, você não gostaria de fornecer peças para Mercedes? Sim, interessante, mas o que faz a dona Mercedes? Era assim que essa coisa começou, né? E nós estamos falando agora já de dar um salto de 4 milhões para 6 milhões de unidades por ano, né? Que não é brincadeira. Né? Haja engenheiro. Haja engenheiro, haja engenheiro. Bons engenheiros. Ok, nós estamos chegando ao final dessa nossa entrevista. Eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a sua presença, a Alzira também agradecer, e até breve, até outra vez.